Oi, boa noite. Estamos no ar. Estamos chegando com o Linha de Passe desta segunda-feira, a nossa tradicional edição. O Linha de Passe, mais uma vez, invadindo a programação dos canais ESPN e Fox Sports. Sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. Nós falaremos bastante sobre o Atlético Mineiro, o Galo, o líder do Brasileirão, que venceu mais um jogo grande neste final de semana, derrotou o Palmeiras. Estaria pintando o ano do Galo? Seria o ano do Atlético Mineiro 2021? Será conversa no Linha de Passe. Claro, tem muito sobre a decisão de amanhã, jogo de volta das quartas de final, Choque Rei Superclássico, Palmeiras e São Paulo. O que será que os técnicos estão pensando para o jogo desta terça-feira, que terá transmissão ao vivo do Fox Sports? O Flamengo e seus reforços, a expectativa pela contratação de Andréas Pereira, que viria do Manchester United, e o acerto já consolidado com o Kennedy. Como é que fica o Flamengo com essas chegadas? Uma possível, outra já confirmada. E claro, tem Renato Augusto, tem a estreia iluminada do novo velho reforço do Corinthians. Renato Augusto teve a estreia dos sonhos e o Corinthians fez a sua melhor partida em 2021. Sejam todos bem-vindos, estou com Jean Oddi e Vitor Birner. E mais dois forasteiros, diretamente de Brasília, Pedro Ivo Almeida, que vai acompanhar de perto o Flamengo contra o Olímpia na quarta-feira, também jogo com transmissão ao vivo do Fox Sports. E na quarta-feira, antes do Galo pensar no Campeonato Brasileiro, tem de pensar em eliminar o River Plate e avançar na Copa Libertadores. Mineirão com 16 mil espectadores e lá em Belo Horizonte está Leonardo Bertozzi. Então estamos espalhados hoje, é o time do Linha de Passe espalhado nesta segunda-feira, trazendo para você o melhor debate, a conversa sobre o que passou no final de semana e o que vem por aí no caminho dos times brasileiros. A gente começa apresentando uma tela, fazendo uma comparação com anos anteriores, com os anos mais recentes do futebol brasileiro. Em 2019 nós tivemos um amplo domínio do Flamengo, foi o ano do Flamengo, né? Com o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro, levou a Libertadores. Em 2020, o Palmeiras também conquistou 3 títulos, o Estadual, a Copa do Brasil, aí a diferença para o Flamengo, né, de 2019, e a Libertadores, 3 títulos importantíssimos. O Galo já levou o Campeonato Estadual e está firme em todas as outras frentes. Conseguiu abrir boa vantagem no Campeonato Brasileiro, terá o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil e terá o River Plate nesta quarta-feira disputando vaga à semifinal da Copa Libertadores. Dá para o torcedor atleticano acreditar que 2001 pode ser o ano do Galo? Podemos completar a tela, de repente, essa tela aí, 2019, Flamengo, 2020, Palmeiras e, de repente, 2021, o ano do Atlético. Leonardo Bertozzi, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos companheiros, Jean, Pedro, Birner, Fã de Esportes. Só para primeiro situar o Fã de Esporte, né? Estamos aqui em BH para quarta-feira, o jogo decisivo Atlético e River. Amanhã já entradas ao longo de toda a programação, junto com Vinícius Nicoletti, já direto do Mineirão. A expectativa aqui é grande. Você chega no aeroporto, todo mundo quer saber a hora que vai chegar o Diego Costa, viu, Paulo? Que amanhã é o dia. Ele deveria ter chegado hoje, não embarcou, mas já está a caminho. O Atlético até orienta que ele vai chegar com um portal privado, para o pessoal não aglomerar, não ir lá recebê-lo, mas a ansiedade, claro que é grande por mais um reforço. E eu estou aqui no bairro de Lourdes, pertinho de onde fica a sede do Atlético, mais ou menos 1 quilômetro da sede na Avenida Olegário Maciel, perto do Minas Tênis Clube, enfim, quem é de BH vai se localizar bem. Se pode ser um 2021 como foi o 19 do Flamengo e o 20 do Palmeiras, acho que eles mostraram que é possível ganhar mais de uma competição. Antigamente o calendário era um pouco diferente, você tinha as competições de mata-mata no primeiro semestre, e aí você às vezes sacrificava um começo de brasileiro para chegar forte nessas competições, e aí depois ficava para trás no brasileiro, tinha que correr atrás. Então hoje, como é tudo em paralelo, se você consegue ter um elenco sólido, homogêneo e, claro, com alguns jogadores que façam a diferença, você está bem credenciado. Então acho que o atleticano pode e deve se permitir sonhar alto, sonhar com esse brasileiro que há 50 anos não vem, com uma repetição da Libertadores que conquistou com o mesmo Cuca lá em 2013, com a Copa do Brasil que conquistou com uma campanha épica lá em 2014, eu acho que é absolutamente possível. Porque a parte do elenco numeroso e homogêneo, até já tinha na temporada passada, mas esses 2, 3 caras que elevam o nível,
e que fazem o time ganhar até mesmo jogos em que não rende tanto, esses caras chegaram agora. Esses caras são Nath Fernandes, esses caras são Hulk, esse cara pode ser o Diego Costa, vamos ver em que condições físicas, técnicas ele vai estar, né? Há muito tempo sem jogar, mas pelo que a gente já viu dele em altíssimo nível, ele foi um dos atacantes de nível mundial por muito tempo. E a gente sabe que esses jogadores voltando ao Brasil, se eles conseguem estar numa condição legal, como por exemplo o Hulk mostrou eles são muito capazes ainda de fazer a diferença. Então acho que foi o salto que o Atlético deu, além da ruptura de estilo, uma nova maneira de jogar. Então eu acho que é absolutamente possível. Pelo menos a preparação em termos de montagem de elenco foi feita nessa direção, e os jogadores que chegaram para elevar o patamar em relação à temporada passada, que bateu na trave, né? O Atlético chegou pertinho ali do Flamengo, perdeu pontos muito bobos na reta final do campeonato ali com Goiás, com o Vasco, os times estavam brigando embaixo, mas já era um time que poderia ter chegado até a última rodada brigando pelo título. Então você tem agora esse acréscimo de qualidade que permite esse salto, permite sonhar mais alto. O que a gente sente aqui do torcedor no primeiro contato é que o otimismo está em alta, porque está jogando bem, e nas últimas semanas tem jogado bem. Se a gente pegar a classificação contra o Boca, ela foi ali arrancada, né? Foram 2 jogos que o Atlético jogou muito abaixo, ganhou nos pênaltis, mas não teve um grande desempenho. De lá para cá melhorou muito, o Atlético tem sido mais consistente dentro dos jogos e por isso que o clima é de muito otimismo. Saber se vai ganhar não dá para saber, mas saber que vai brigar eu acho que o torcedor já sabe. Eu vou lá no início da análise do Léo, Pedro, de repente essa é a chave, né? Olhar para essas 2 temporadas mais recentes e perceber, opa, né? Com um bom elenco, com um bom planejamento, dá para brigar por mais um campeonato? Porque tempos atrás, apesar de o calendário não ter mudado, e se mudou, mudou para pior, né? Tá mais apertado, tá mais difícil, muitos técnicos abriam mão, mas para valer, né? Sem dó de determinadas competições, priorizando outras. De repente fica para o Atlético esses 2 exemplos mais recentes né? A amostra, é possível disputar mais do que um campeonato importante dentro da mesma temporada, Pedro? Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Assim como o Léo já fala lá de Belo Horizonte, estamos aqui em Brasília. Quarta-feira, Flamengo e Olímpia, jogo da volta, talvez para o rubro-negro sacramentar essa classificação. Agora falando de Atlético, boa noite também ao Jean, ao Vitor, principalmente ao fã de esporte. Você cita uma situação de exemplo das últimas temporadas. Eu imagino que há um tempo atrás o torcedor ficava satisfeito com uma conquista de brasileiro, especialmente do Atlético, a sonhada conquista de brasileiro. O torcedor de outros times se dava por satisfeito com uma Libertadores, que muitas vezes nem sempre era tão planejada, mas ao decorrer da temporada aquilo acabava sendo possível de ser conquistado. Só que Flamengo e Palmeiras de fato subiram um patamar. Subiram um patamar quando conquistam mais de um grande título. E aí você vê com o Atlético que monta já há alguns anos um certo time razoável para bom, no ano passado muito bom, e esse ano beirando aí talvez um excelente elenco, excelente time em campo. Então fica esse gosto de querer muito mais. Às vezes talvez só uma Libertadores possa soar, não é decepção, mas soa aquela situação do já tínhamos e talvez o brasileiro seja o grande sonho. Só o brasileiro não basta porque pensa que pode chegar também numa Libertadores. Então acho que sim, os exemplos de Palmeiras e Flamengo servem agora como uma referência. Quem monta um grande time, quem aposta como o Atlético aposta, quem investe alto como o Atlético investe, dá para sonhar que o Mineiro é apenas o primeiro e talvez o muito menos importante título da temporada. Tem time para brigar em mais de uma frente, tem time para brigar em 2 frentes, em 3 frentes, tanto que a gente fala de gestão de grupo, de Cuca, mas agora você tem muitas peças. Antes a gente debatia, eu acho que aqui, sempre colocando o Flamengo muito acima dos outros em termos de elenco. Acho que esse debate ele já pode ser renovado, ele já pode ser atualizado, vamos dizer, com a chegada do Diego Costa, nessa guardada chegada do Diego Costa, como diz o Léo. Então, é muito aceitável, é muito compreensível que esse torcedor esteja ansioso e que a gente também debata muito essa situação de régua do Flamengo, do Palmeiras dos últimos anos, para o Galo tentar alcançar agora. Agora, é bom lembrar também, para a gente não gerar uma falsa expectativa a partir do que nós achamos. Um grande título também seria interessantíssimo. Um time que se monta não só para esse ano, mas para os próximos anos. Seria talvez um começo, uma Libertadores, será um bid de Libertadores histórico, talvez um sonhado brasileiro que não vem há 50 anos, histórico também. Então, talvez regular essa expectativa, ainda com o que o Palmeiras e o Flamengo tenham feito nos últimos anos, mas acho que o Atlético caminha. No passado, com boas atuações, talvez faltava uma segurança maior de conquista. Esse ano tem uma eliminação de Boca, uma situação clara ali, talvez de mínima vantagem que seja contra o River, um título mineiro, uma liderança se consolidando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. É um Atlético que começa a vislumbrar conquistas. Não só um bom time, não só resultados aqui e ali, e sim se dá o direito de sonhar. O torcedor tem todo motivo para estar empolgado, como relatou o Léo lá de Belo Horizonte.
E também fica uma amostra, né? É verdade, foram 2 jogos dentro de casa, se bem que hoje em dia, sem público por enquanto, né? Sem público as coisas ficam mais equilibradas, jogando fora ou dentro de casa, mas o Galo venceu seus 2 principais concorrentes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, havia vencido o Flamengo e venceu o Palmeiras neste sábado para deixar ainda mais empolgado o torcedor. Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Léo, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que tem todos os motivos para otimismo, porque o Atlético, ao contrário de muitas temporadas em que o Atlético poderia sim ter sido campeão, e a gente pode colocar diferentes motivos, desde queda de rendimento, coletivo, queda de rendimento individual, algumas vezes até arbitragem, pode ser discutida, em que o Atlético que pretendia ser campeão brasileiro e não conseguiu. Esse ano o Atlético tem algumas vantagens em relação aos adversários. Suas principais referências da equipe não são jogadores usualmente convocados para as seleções, então o Atlético terá esses jogadores, se nada diferente acontecer, por bastante tempo no Campeonato Brasileiro. E se o Diego Costa, a gente vai falar dele depois, chegar, eu já trato como um senhor reforço, será outro jogador que também não desfalcará a equipe por conta de convocações. Na Libertadores é o mata-mata. E o mata-mata ele é, obviamente, imprevisível. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil, pegou o Grêmio na final. O time mais difícil que o Palmeiras poderia ter enfrentado seria o Flamengo. Mas o Flamengo não conseguiu fazer frente ao São Paulo, que perdeu no limite para o Grêmio. O Grêmio chegou à decisão e o Palmeiras foi mais time que o Grêmio. Então, mata-mata tem as suas imprevisibilidades e a gente não pode garantir que sempre o melhor time chega na frente nesse tipo de competição. Então, o Atlético ele é um candidato da Libertadores, um dos principais candidatos. É um time muito forte. Eu acho que o Léo usou uma palavra que para mim é marca desse Atlético, consistência, porque essa equipe poderia produzir um jogo diferente. Mas o jogo que ela produz tem sido muito seguro na marcação, e se esse time não tomar gols, a chance de ele achar gols, ou um gol pelo menos por partida, com o nível de jogadores que ele tem à disposição na frente, é muito grande. Então, o Atlético tem sim feito um trabalho para conseguir disputar todos os títulos. Se vai ganhar 2, se vai ganhar 1, eu não sei. Acho difícil que escape pelo menos de conseguir uma conquista. E um detalhe só, Paulo, acho que a Libertadores é maior que o Brasileiro. Acho o Brasileiro mais difícil para todos os times que a Libertadores. Mas se não ganhar o Brasileiro esse ano, vai ficar uma coisa entalada na garganta. Então eu acho que o Atlético vai jogar com tudo a Libertadores, mas o Atlético no Brasileiro, com essa vantagem que abriu, mesmo sendo ainda cedo, com todas essas questões que eu falei, dos jogadores que não são convocados, dos jogadores que não desfalcam a equipe, a gente tem que esperar o mercado fechar, algumas coisas podem acontecer porque é futebol. Ele se colocou assim como um enorme candidato à conquista do título brasileiro. Até porque, né, Jean, tem o histórico, assim como era para o Internacional, que passou raspando no ano passado, para o Galo também vale. São anos e anos e anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro, tantos títulos importantes foram conquistados, né, nesse meio de caminho, né, desde que o Atlético venceu pela última vez o Campeonato Brasileiro, mas seria legal demais voltar a comemorar o título de número 1 do Brasil, né, Jean? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Sem dúvida, o brasileiro é especial para o Atlético, né? Na comparação com seus 2 principais rivais nessa briga, com o Flamengo, com o Palmeiras, porque Flamengo e Palmeiras ganharam recentemente esse campeonato. Então, claro que é especial para o Atlético. Mas Paulo, enquanto não houver um PSG no Brasil, e quando eu digo enquanto não houver um PSG, quer dizer, enquanto não houver um time com tanta diferença, com tanta distância para os seus rivais, eu não acho que dá para dizer que um time, qualquer que seja, que ganhou ou o Brasileiro ou a Libertadores, falhou, né? Ou que faltou alguma coisa. Eu acho que qualquer time no Brasil que conquiste o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores numa temporada, ele pode se dar por satisfeito, porque você tem fortes candidatos, campeonato só um vai ganhar, não tem jeito, nunca 2 vão conseguir ganhar, seja uma Copa do Brasil, seja um Brasileiro, seja uma Libertadores. Acho sim que a Copa do Brasil talvez possa ser pouco, né? Para times que investiram tanto, para times como o Atlético, que tem um elenco hoje realmente estelar, né?
A gente falava muito do Atlético na temporada passada que talvez ele tivesse uma homogeneidade mais parecida com o elenco do Palmeiras, mas que para ele também faltavam, né, os jogadores com capacidade de decisão muito acima da média e tudo mais. E como disse o Léo, esses caras chegaram agora. Então ele passa a ter aquilo que o Flamengo tem tido nos últimos anos, que são jogadores com uma capacidade de decisão bem acima da média, né, no número. Então você tem 3 ou 4 com uma capacidade de decisão acima da média. Esse é o caso hoje do Atlético. Então hoje o Atlético tem as duas coisas. Tem um elenco homogêneo, tem um elenco que você pode trocar o time de um campeonato para outro sem sentir tanto, e tem aqueles caras que fazem a diferença. Por isso, evidentemente, ele pode sim, né, repetir o feito do Flamengo, do ano retrasado, do Palmeiras, do ano passado, ou desse ano, né? Porque, enfim, os campeonatos acabaram esse ano. É claro que o Atlético tem condições de ganhar 2 dos 3 campeonatos. Mas eu repito, se ele ganhar só a Libertadores, se ele ganhar só, entre aspas, o Brasileiro, tá ótimo. E acho que isso tá ótimo pro Atlético, tá ótimo pro Flamengo, tá ótimo pro Palmeiras. Se ganhar 2, melhor, legal. Mas eu acho que a gente não pode colocar essa meta ou essa régua para dizer, foi pouco, ganhou só o Brasileiro, ou foi pouco, ganhou apenas a Libertadores, né? Acho que a gente precisa sempre ter em mente que apenas um time ganha campeonato e que nós temos muitos times fortes no futebol brasileiro hoje. Acho que 3 especialmente fortes ali acima da média e outros com a capacidade de brigar de igual para igual em qualquer confronto. Vale isso, por exemplo, para o São Paulo. Só para encerrar, Paulo, ainda olho para o Atlético na relação com o Flamengo com uma pequena desvantagem, que hoje não é no elenco, não é na capacidade de decisão. Especificamente nessa temporada, para mim essa desvantagem está nas suas tabelas nos mata-matas. Vejo o Flamengo com uma tabela, vamos dizer, menos complicada para chegar à final na Libertadores, acho que isso ninguém discute, e até mesmo na Copa do Brasil, acho que a chave do Atlético é uma chave mais complicada. Então, eu acho que não dá para exigir 2 títulos de 3, são títulos todos muito importantes. Então quer dizer, Léo, que a expectativa é grande para a chegada do Diego Costa e não dá para ser diferente, né? O Diego não joga mais do que 45 minutos dentro de um mesmo jogo desde outubro do ano passado. E depois disso ele fez 3 jogos e somando esses 3 jogos ficou 37 minutos em campo e o último deles foi em dezembro. Quer dizer, o Diego vai precisar de um tempinho para recondicionamento físico, mas é inegável que tecnicamente tem muito a dar. Pelo menos em teoria, né? Tem muito a dar ao time do Atlético Mineiro que já está entrando nos eixos do jeito que está. A resposta do quantos jogos, quantos minutos ele pode te entregar numa temporada, especificamente nessa daqui até o final, ela não é simples. Isso vai passar muito pela avaliação física, né, que vai ser feita a partir do momento que ele estiver treinando junto com o grupo. Mas a grande vantagem que eu acho aqui ele não está chegando como salvador da pátria. O time não anda, mas agora vai chegar o Diego Costa e vai começar a andar. Não, o time está andando, o time está encaixado, está ganhando jogos, está com 9 vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro. Fez um grande jogo, pelo menos no segundo tempo, contra o River. Está passando confiança para o torcedor. Então ele não precisa chegar para resolver, ele chega para agregar, ele chega para ajudar. Acho que a compatibilidade dele com o Hulk existe. Você vai falar, mas são 2 atacantes fortes. O Diego Costa tem total condição de jogar enfiado entre os zagueiros, brigando, jogando de costas. E se pegar vários gols que o Hulk faz, são gols vindo de trás, conduzindo bola, às vezes até driblando ou ganhando do adversário na potência. Então eu acho que, claro que precisa treinar, precisa trabalhar junto, mas eu acho absolutamente possível que eles possam coexistir dentro do time e ajudar. Então, é aquela história. O quanto ele vai poder agregar vai depender muito da condição física, porque bola ninguém discute que ele tem. E a gente já viu também jogadores distantes do auge físico voltarem ao Brasil e conseguirem fazer muita diferença. Então, eu acredito que esse possa ser o caso, né? E só uma coisa em relação ao que você falou dele não precisar chegar para ser o salvador da pátria, acho que isso é mais legal ainda quando a gente percebe que o seu treinador, se preciso for, não vai ter problema nenhum em esperar um pouco para lançar o Diego Costa como titular, se for o caso. Ele fez isso com o Hulk, né?
E acho que são jogadores de tamanhos parecidos. Então, se ele achar, até porque o Atlético está tão bem como está em todas as competições, se de repente o Cuca achar, olha, o Diego vai levar um tempinho ainda para virar o titular indiscutível do time, o cara que vai formar ali uma parceria com o Hulk e tudo mais, a gente já viu que o Cuca não vai ter problema nenhum em fazer isso, porque eu acho pelo menos que quem fez isso, quem faz com o Hulk, não terá dificuldade ou problemas em fazer com o Diego Costa, e o próprio Diego Costa, acho que olhando para a situação do Galo, poderia entender caso houvesse essa necessidade, a gente ainda não sabe se haverá, né? Só para passar a bola para os companheiros, é um tipo de jogador que o Cuca adora ter, porque o Cuca não tem pudor de usar jogo direto, de fazer o atacante brigar pela primeira bola para o time ganhar a segunda, não tem pudor e gosta muito. E funcionou muito nos times dele, em vários times dele. No próprio Atlético de 13 com o Jô, foi um expediente que ele usou em inúmeras ocasiões e funcionou muito bem. Então, e mesmo assim, acho que ele vai saber dosar e vai saber inseri-lo no time da maneira mais adequada. Até porque para ele que quer compor, por exemplo, com 2 linhas de 4, deixar o Hulk e o Diego mais adiantados, quando o Diego tiver condição física melhor, o outro jogador especial que poderia gerar algum problema, e é isso que a gente sempre fala muito do atleta que coletivamente entende o seu papel, é o Nath. O Nath marca bastante, o Nath participa bastante da marcação no meio de campo. Os jogadores de lado de campo do Atlético, os mais rápidos, por exemplo, o Savarino é um cara que não tem nenhum problema em fazer a recomposição, o Keno também pode fazer isso, aliás, entrou bem no último jogo, é um atleta que não tem feito nada nesse Campeonato Brasileiro, mas é um atleta que pode se recuperar e passar a ser outro que desequilibra. O Zaratio também é outro jogador que faz isso. Os Atléticos têm 3 volantes ali, com alguns com características diferentes que também ajudam. É muita fartura, é muita fartura. Quando o Diego estiver pronto, fisicamente, a gente precisa entender uma coisa. Ele é um cara que a carreira dele, de todos os jogadores que atuam no futebol brasileiro, só é menor que a do Daniel Alves. Só é menor, só que ele é o centroavante. E o centroavante costuma fazer mais a diferença do que o cara que joga aberto na direita, como ala ou como lateral. Né? É um jogador muito mais decisivo, porque ele está ali para resolver partidas. Ele tem uma carreira que é indiscutível. O cara é um gigante do futebol. Então, eu acho que o Atlético faz uma baita contratação. Para mim, a questão de se recondicionar é só o tempo. A não ser que ele tenha algum problema físico. Eu imagino que não tem, porque senão o Atlético não teria contratado. Teria sido detectado nos exames, até porque não é um investimento pequeno. Ele tende a ser um jogador de muito destaque. E a parceria com o Hulk, então, problemática para os adversários, porque aqui no Brasil, onde os jogadores não gostam muito do jogo físico, nós estamos falando de 2 enormes jogadores para fazerem o jogo físico. Né? Porque aqui, esses são caras que você bate e não vão para o chão. Não são caras que você derruba com facilidade. Não são caras que você consegue tirar do jogo intimidando. O Diego, inclusive, é capaz de intimidar zagueiros. A única coisa é que uma vez, acho que o Jean citou num programa há algum tempo, se não for o Jean, me desculpe, ele vai ter um pouco de dificuldade, talvez, com a arbitragem brasileira, que é cheia de coisinhas, e ele é um jogador que está acostumado com uma arbitragem realista e não com uma arbitragem no nosso padrão. Ô, Vitor, mas sabe uma coisa que eu penso daqui? Quando você toca num aspecto interessante de arbitragem, o Hulk também teve uma mínima adaptação, vamos dizer, até aquele lance que viralizou, né? Muita gente que nem acompanhava tanto o jogo do Galo e nem sabia qual era a exata realidade do Hulk ali de enfrentamento. Teve aquele tal lance que viraliza, que ele tenta tirar o adversário com o braço, o adversário voa. Acho que houve também adaptação, até pela inteligência de jogo, até pelo costume de entender, de se adaptar, de entender qual é o ambiente que ele está chegando. Então não sei se é exatamente esse lance do Diego Costa, ainda mais com o Hulk ali, um entendimento, uma conversa. Acho que o Hulk conseguiu superar bem essa situação de ser um cara forte, de jogar através da imposição física, jogar com bastante força, encarar os adversários até talvez uma situação que não esteja o jogo brasileiro não esteja acostumado, jogo mais físico do outro lado do oceano. Então acho que talvez isso possa ser uma adaptação menos problemática do ponto de vista da arbitragem, ainda que a gente discorde bastante dos critérios, de como entendem certos contatos como faltosos e a gente entende que são do jogo e tal. Mas diga, Léo, acho que você ia falar aí. Não, agora acho que, desculpa te interromper, acho que agora está até rolando um equilíbrio, porque houve um segundo momento em que o Hulk estava sofrendo muita falta e os árbitros estavam deixando para lá, e ele até reclamou disso, que os caras falavam para ele, até parece, os caras vão te derrubar, pô, seu tamanho. Encontrou um meio termo. Reclamou com razão. Porque contatos mais fracos nos outros jogos, com jogadores que não suportam o contato, eram marcadas faltas e pênaltis. E isso, eu sou muito chato com isso, cara. Eu gosto de futebol, desculpa. Pra mim, o futebol é um jogo de contato, um jogo brusco muitas vezes. Não pode ser desleal.
mas ele é um jogo que tem rudez, não é um jogo em que você encosta, cai a falta. Desculpa, o futebol do papel ele sempre foi diferente do futebol de campo. Eu gosto do futebol de campo mais do que do futebol na teoria, do papel, futebol do ar-condicionado, cara. Ó, amanhã tem Palmeiras e São Paulo e simplesmente vale vaga para a semifinal da Copa Libertadores, transmissão ao vivo do Fox Sports, às 9h30 da noite. O primeiro jogo terminou empatado por 1-1, ou seja, o Palmeiras começa o jogo classificado, precisando de um empate por 0-0. Quem vencer, evidentemente, fica com a vaga e o empate, desde que marque 2 gols, passa a ser do São Paulo, 2-2, 3-3. 1-1 leva para os pênaltis diretamente, sem prorrogação, sem nada. Emoções à vista nesta terça-feira no Fox Sports. Jean Oddi, pensando com a cabeça dos dois técnicos, o Abel, técnico do Palmeiras, e o Crespo, técnico do São Paulo. Dá para a gente imaginar estratégias bem definidas, até por conta do que foi o primeiro jogo, o resultado do primeiro jogo do Morumbi? Então, estratégias eu acho que, especialmente do lado do Palmeiras, a gente consegue imaginar sim. Escalações eu acho mais difícil, embora sim, as escalações do final de semana talvez indiquem, né, principalmente pelo lado do Palmeiras, que mudou muito em relação ao jogo de ida. Na verdade, os dois escalaram 3 jogadores que atuaram no primeiro jogo, né, mas o Crespo tem sido um técnico que tem mexido bastante para preservar a condição física dos seus jogadores, quer dizer, para preservar o time mais físico e com mais capacidade e com mais gás dentro de campo. Então isso torna sempre a nossa expectativa meio imprevisível. A gente não tem muito o que saber ou o que esperar, porque a gente sabe que ele vai escalar levando em consideração principalmente esse critério físico, né? Do lado do Crespo eu tô falando. O Palmeiras eu imagino que até pelo 0-0 ser um resultado que faz o Palmeiras se classificar, pelo fato de o Palmeiras gostar muito de jogar na transição rápida, jogar em contra-ataque, jogar com as linhas mais baixas, eu ficaria muito surpreso, né? E tudo bem, poderia até ser uma estratégia do Abel para surpreender o Crespo, mas eu também ficaria muito surpreso se a gente começasse esse jogo e visse um Palmeiras atacando, um Palmeiras marcando alto, um Palmeiras tomando a iniciativa, né? Apesar de jogar em casa, eu acredito mais num Palmeiras mais precavido ali, explorando os seus homens de frente mais velozes. E a questão é como o São Paulo vai se comportar. Porque a verdade é que a gente fala até vamos dizer, superioridade que o São Paulo tem tido nos confrontos recentes com o Palmeiras, e isso é um fato, né? Pelos resultados mesmo, isso é um fato. Mas o São Paulo também não tem sido um time que propõe o jogo, que parte para cima, que ataca e que pressiona o Palmeiras o tempo todo, né? Todos os jogos que eles fizeram ali, desde a primeira final do Paulista, é um jogo de muito estudo, é um duelo tático, é muita prevenção, é muita precaução. São times que, antes de tudo, não querem correr risco e não querem dar espaço para os seus adversários. Então, a questão é esperar para ver, principalmente, no meu ponto de vista, como vai ser o posicionamento e a postura do São Paulo, para quem o 0-0 não interessa. O Palmeiras, eu não tenho muita dúvida, né? O Paulo imagina um Palmeiras mais recuado e com uma escalação bem parecida com a que entrou em campo no primeiro jogo. Eu acho que o São Paulo tem um problema aí que tem sido pouco falado, porque com a ausência do Wellington, e se machucou na última partida, mais um da penúltima partida, mais um jogador com problema muscular. Já nem lembro mais se foi na última ou na penúltima, mas resumindo, o Crespo, ele no último jogo atuou com uma linha de 4 na defesa. E o Arboleda não suportou o jogo, aguentou meio tempo, voltou de contusão, né? E não jogou a última partida também. Ou seja, eu não sei qual é a condição do Arboleda. Como ele perdeu o Wellington, se jogar na linha de 4, ele precisa do Arboleda, que eu não sei qual é a condição para formar uma dupla de zaga com o Miranda e empurrar o Léo para a esquerda, porque ele não vai usar o Reinaldo como um lateral numa linha de 4, acho difícil isso, porque o Reinaldo marca mal e o Palmeiras tem jogadores de velocidade pelo lado, então para usar o Reinaldo ele tem que montar uma linha de 3, e aí de novo tem que ver qual é a condição do Arboleda e se ele realmente confia no Reinaldo para jogar como ala do lado esquerdo, aí o Reinaldo de um lado, o Daniel do outro, o São Paulo volta a usar, como fez em boa parte do estadual, muitos seus ataques pelos lados, o que permite ao Palmeiras, que investiu na velocidade pelos lados no último jogo, fazer isso também.
Até porque... Linha de 4 com Bruno, Miranda e Léo na esquerda, você acha impossível? Se o Arboleda... Eu acho que o Arboleda vai ter... Eu acho que ele não confia no futebol do Bruno para isso. Para mim, claramente, ele acha o Bruno reserva. Por isso que eu não cogitei já essa possibilidade. E se o Daniel avança, se for jogar como ela tem que avançar, ele vai ter preocupação com a proteção ao Arboleda. E aí eu acredito que ele entra com o Luan, entra também com o Lisieiro. O Sara é um cara que não pode ficar fora desse jogo. O Sara é disparado o melhor jogador da base do São Paulo. O cara que ocupa vários setores do campo. O Nestor talvez é outro jogador que deva jogar, porque aí ele preenche o meio de campo com bastante força de marcação. E aí eu acho que ele vai com o Pablo e Rigoni, porque o Pablo também vem fazer essa marcação. Como você disse, Jean, ele vai atacar o Palmeiras. Só que não é aquela coisa de perde pressiona maluca no campo de ataque do Palmeiras o tempo inteiro. Ele começa a fazer essa marcação um pouco à frente da linha do meio campo, o que eu acho que o Palmeiras também vai fazer. Eu não acho que o Palmeiras vai ficar enfurnado atrás, tentando trair o São Paulo para tentar jogar no contra-ataque, a não ser que o Abel invista numa linha de 5, preocupado em reforçar essa jogada aérea, e aí, quem sabe, forçar as jogadas de contra-ataque. Então, eu não vejo esse jogo, esse duelo, pelo que aconteceu nos últimos jogos, eu não vejo esse duelo com tantas interrogações na parte tática assim. Ô, Vitor, só uma dúvida, porque eu também estou um pouco com um ponto de interrogação na cabeça, assim como o Jean, eu acho que o desenho do Palmeiras está muito claro, e a dúvida talvez seja como o São Paulo vai se portar. Uma linha de 4 com Dani, Miranda, Arboleda e Léo, você não acredita no Arboleda ali? Acredito que o Arboleda vai jogar também. Eu acho que muito dificilmente, se ele não tivesse ala... Aí tudo bem, a gente pode questionar a condição. Ele não tendo o Reinaldo como um ala, até por não confiar, porque vai ter gente atacando ali por aquele lado. Pedro, e sem a condição de... Foi exatamente o que eu falei. Ele só joga com linha de 4 se ele empurrar o Léo para a esquerda, e eu não sei qual é a condição do Arboleda. Mas então eu tô ficou machucado e jogou 45 minutos e não entrou depois. E pra mim, se ele tivesse condição física, ele teria entrado no jogo anterior contra o Grêmio para pelo menos readquirir um pouco mais de ritmo. Então, óbvio que tem ali uma precaução, alguma coisa. Eu também não sei até que ponto é um trabalho de preparação mirando essa decisão de terça. É um jogo terça, não é um jogo quarta-feira. Eu acho que dificilmente o Arboleda, Vitor, entendo o que você está falando, de questionar a situação, mas acho que montando o Léo pela esquerda com essa linha de 4, imagino que vai ser a opção ali. A minha dúvida é muito mais ali, você fala em tem que ter o Gabriel Sara, eu concordo com você, em termos de qualidade, em termos do que pode entregar. A minha dúvida é muito mais o que ele vai querer, se ele vai entregar um Sara ali ou se ele vai querer um Benítez. Essa para mim é a única dúvida de desenho, cara, o Benítez, de atitude. Acho que durante o jogo, dependendo das circunstâncias, talvez, de cara, você colocar o Benítez em campo, você perde muita força de recomposição. Eu entendo você, só que esse é meu ponto. Eu acho que a única situação para mim é Sara ou Benítez ali, o resto eu acho que está bem resolvido, mas é muito mais uma questão de como vai se portar em campo essa formação. Se vai se esperar, se vai entender muito mais que é uma situação de pressionar, se vai querer buscar o resultado desde o início, ou se vai dar campo, até porque se você sobe uma linha, você dá campo para o Palmeiras fazer o que ele quer em casa. Então acho que a dúvida está muito mais no comportamento de São Paulo, acho que é a linha de 4 definida e uma questão de interrogação ali de Sara e Benítez. Acho que fiquei com muito mais essa sensação. Eu queria até pensar na premissa inicial que fez o Jean, que é de quem pode surpreender quem e provavelmente ninguém. Porque é da característica dos técnicos. E já se conhecem muito bem, e já se enfrentaram. E eu acho que a tentativa de ganhar esse jogo vai passar muito mais por impor a sua estratégia ao adversário do que propriamente de surpreendê-lo. Até porque vamos combinar, nenhum dos dois é um tipo Guardiola que pode entrar numa final sem nenhum volante de marcação e numa tentativa que vai ser frustrada ou não pelo resultado, mas de surpreender. Se algo for surpreendente, ela tende mais ao surpreendente para o conservadorismo do que para a ousadia. Né, como o Birner ponderou, de repente uma linha defensiva. Pela característica. O Benítez seria ousadia, Léo. O Benítez seria ousadia. Por isso que eu não acredito também. Por isso que eu estou contigo. Eu acho que é mais provável a gente vê-lo como opção, até pela demanda física que esse jogo deve ter. Né? Então eu acho que passa um pouco por aí também. Mas eu acho que o caminho é esse. E acho que o Palmeiras pode até não jogar fechado, mas vai dar um recado claro para o São Paulo. Cara, quem começa fora é você. Nesse momento aqui, apitou o juiz, quem está eliminado é você. Então você vem me pegar. Cara. Eu acho que o Palmeiras vai começar a fazer a marcação no campo de defesa do São Paulo. Não na área do São Paulo, mas no campo de defesa do São Paulo. Desculpa, Paulo. Imagina.
O tema está aí, o assunto está aí para a gente debater mesmo. Jean, o que tem chamado a atenção também é o comportamento do Abel Ferreira, a gente bate nessa tecla de novo. São 17 cartões já recebidos pelo técnico português desde que chegou ao Palmeiras. Com razão ou não, ele reclamou e reclamou muito no sábado e recebeu mais um cartão vermelho, né, para essa coleção. São 17 cartões, repito, são 14 amarelos e 3 vermelhos. E eu já ouvi, assim, raciocínios de todos os jeitos de torcedores do Palmeiras. Tem aquele que acha que ele está jogando junto, que ele representa ali, quando é expulso, quando reclama, o pensamento do torcedor do Palmeiras e aplaude, né? O Abel Ferreira e esse comportamento à beira do campo. Só que eu já ouvi de torcedores palmeirenses também, poxa, tal, podia ser um pouquinho mais profissional, se conter um pouco mais. O sábado é um exemplo disso, né? O Palmeiras estava numa situação delicada, ia ficando com um homem a menos, enfrentando o líder do campeonato e sem o seu comandante, sem o seu pilar no banco de reservas, por mais uma vez ter reclamado e ter levado o cartão vermelho. O que você pensa disso? Então, Paulo, a minha resposta passa muito... A primeira hipótese que você ali colocou, ele é um representante do torcedor dentro de campo. Isso, sinceramente, eu acho uma grande bobagem defender isso como um atributo, como uma qualidade. Sempre achei. Vou citar um outro exemplo de um time que você sabe que eu acompanho bastante, que é a Roma. O Totti e o De Rossi, chegou um momento, né, que eles eram tão torcedores, que eu cheguei a falar, cara, esses caras não podem entrar em campo num derby contra a Lazio. Esses caras, toda vez que eles entram em campo num derby contra a Lazio, os caras acabam expulsos, ou tomam amarelo, ou deixam... Então teve um momento ali que esse representar o torcedor dentro de campo, e seja dentro de campo ou no banco de reservas, acaba não sendo positivo, porque não é disso que você precisa quando você tem um treinador. Eu acho que o técnico tem a função, acima de todas as outras funções, de montar o time, de olhar como está o adversário, de olhar o que ele pode fazer, o que ele pode mudar, de consertar as coisas quando ele tem um problema. E acho que o lance com o Patrick de Paula, ele tem toda a razão da reclamação na expulsão, mas poderia ter deixado isso para fazer na entrevista coletiva, depois, e aí tudo bem. Aí é o tipo do lance que você diz, ok, vai lá na entrevista coletiva e reclama disso. Mas não fazer o que ele fez no banco, ser expulso imediatamente e não poder tomar medidas para consertar aquilo. Porque na hora que você perde um jogador, você precisa rapidamente agir. Então, essa coisa de defender a intempestividade, o nervosismo, a forma passional de agir no banco de reservas, isso, sinceramente, eu não vou nunca defender. Não acho que isso seja positivo, não. Às vezes você até pilha demais os jogadores que acabam tomando cartão aqui e ali. Tá? Isso é um ponto. Isso não significa dizer que o Abel tem que ser demitido, que o Abel é ruim, que o Abel não sabe o que faz. Pelo contrário, eu acho que, independentemente do que aconteça no jogo contra o São Paulo, o Abel Ferreira tem que continuar como técnico do Palmeiras. E eu digo Lógico. Isso porque já tem gente falando o contrário, é uma loucura, mas é muito nosso, é muito brasileiro. Mas nesse aspecto comportamental e de reação à arbitragem, às vezes com razão, às vezes sem razão, eu acho que ele sempre exagera. Já, duas coisas. Posso te fazer uma pergunta sincera sobre a história do Totti? Vai lá, pode. Essa sua ponderação foi antes ou depois do famoso derby da selfie? É verdade, tudo bem. Eu confesso que, assim, isso parece uma insanidade dito agora, nesse momento. Né, Bertozzi? Mas, assim... Se a gente olhar, eu estou evidentemente citando como um exemplo, porque é fato de que ser torcedor dentro de campo muitas vezes não ajuda. Se você passar os limites, se você for aquele torcedor absolutamente descontrolado, não ajuda. Claro que todo mundo quer empenho, quer dedicação, quer jogador que sinta a derrota, que não queira perder de jeito nenhum, né? Esse sentimento do torcedor é legal. Agora, extrapolar, como o torcedor tem o direito de extrapolar na arquibancada, aí não costuma ser legal. Sabe por quê? Por que isso é contraproducente? Porque quanto mais absurda ou incorreta, chame como quiser a decisão, o futebol ainda não funciona com desafio, né? Então ele pode fazer o escândalo que for na beira do campo, o árbitro vai falar, tá reclamando muito, né?
É verdade, cancela. Não diz, vou mudar a minha decisão. salvo casos históricos no futebol, como o Sheik que invadiu o campo lá no Sheik lá na Copa de 82 do Kuwait, né? Mas normalmente é muito difícil. Então, assim, no final das contas, você acaba aumentando o prejuízo não estando ali à beira do campo. Eu me lembro que teve muito essa discussão, e aí num caso a favor do Palmeiras, que foi a final da Libertadores. Aquele acréscimo maluco, confusão, o Cuca deu aquela surtada e tal, e muita gente entende que o time deu uma desligada e aconteceu o gol. Claro, existem inúmeros motivos para acontecer um gol, mas muita gente fez essa associação, falou, pô, o cara vê o técnico na beira do campo ali, descontrolado, pilhado, tem uma confusão e ele não está no espírito correto ali para ser a liderança do time. Então, acho que isso não ajuda de fato. E assim, assina embaixo a avaliação do trabalho, quanto que ele é importante e que seria loucura qualquer resultado que aconteça não mantê-lo como técnico do Palmeiras. Embora a gente vá ver, independentemente de quem perder, a não ser que seja com muita polêmica, vai ter protesto, vai ter burburinho, vai ter rede social borbulhando, isso vai acontecer, acho que é praticamente inevitável. Mas não ajuda, não ajuda. Pode até não atrapalhar, mas ajudar também não ajuda e esse excesso de cartões vai tirando o cara de jogos, né? É importante ter técnico à beira do campo. Tudo bem que o trabalho principal é durante a semana, é antes do jogo, é na escalação, é no treinamento, mas é importante ter alguém ali à beira do campo, ter a liderança à beira do campo e o Abel é um cara que é muito importante à beira do campo no aspecto positivo, né? Eu acho que nesse jogo ele passou um pouquinho do ponto na reação. Acho que a questão não é ser torcedor ou não ser torcedor. Acho que isso ele representa e vai continuar representando se não passar do ponto, como aconteceu nessa última partida. Porque, no final das contas, tudo que é feito por um treinador ou por um jogador tem que ser aquilo que é mais útil naquele momento para a equipe conseguir o melhor resultado possível. Eu acho que o torcedor quer o melhor resultado possível. Então, às vezes, mesmo explodindo internamente, e com razão, eu também discordo da expulsão, apesar de entendê-la como uma expulsão brasileira, né? Porque tive o Corinthians e América de Minas, Copa do Brasil, o jogador está de costas, a bola bate na mão do jogador, é pênalti da área. Só que a arbitragem aqui é um fenômeno. Eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque toda vez a mesma coisa, né? Então, mesmo entendendo que explode o treinador internamente, ele precisa manter a capacidade de raciocinar sobre o que é melhor para a equipe, e a saída dele com certeza não foi o melhor, o que não diminui o ótimo trabalho que para mim ele faz com o Palmeiras. Pedro, repetindo, a arbitragem da... Diga, Paulo, diga. Sobre o jogo que o Birner citou, só para confirmar, o Arboleda joga amanhã, tá? Tá confirmado no time do São Paulo, só isso. Olha aí, ó. Olha o Jean, hein? É para isso que estamos aqui, hein? Qual a condição do jogador? Um atleta com 45 minutos pós-lesão e que saiu na metade do primeiro tempo, metade do jogo da Libertadores. Não é qualquer jogo que ele saiu. Eu tinha essa dúvida da participação. Confirmada a participação, como o Jean traz pra gente, aí eu já aposto nessa tal linha de 4 que a gente vem falando aqui. O Léo na esquerda, o Arboleda com o Miranda e o Dani fazendo da direita ali. Eu acho que já dá para tirar uma dúvida que a gente tinha aqui minutos atrás do programa, né, Vitor? Mas fala, acho que o Paulo perguntou alguma coisa. Vamos esperar amanhã. Temos dúvidas. Pedro, tem alguns aspectos que envolvem a pressão de parte a parte que estará envolvendo esse jogo decisivo amanhã. O Palmeiras, com o elenco que tem, depois da temporada que viveu, a temporada passada, mas perdeu para esse adversário a decisão do Campeonato Paulista, que nem de longe é prioridade, mas acaba entrando num bolo, né? Quando você vai somar ali, positivo ou negativamente, entra lá a taça ou a derrota no Campeonato Paulista numa final para um rival. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, não pode mais lutar pelo bicampeonato, é o atual campeão. E no Campeonato Brasileiro está ali brigando pelas primeiras posições. Quer dizer, se o Palmeiras perde amanhã, se o Palmeiras dá adeus à Libertadores, ele vai lutar no restante da temporada pelo título do Campeonato Brasileiro e terá isso, né, para olhar e imaginar um bom ano com a conquista de um título, de um troféu importante. E o São Paulo tem os anos anteriores, gigante que os anos anteriores, sem conquistar qualquer troféu de primeiro nível antes da conquista do Campeonato Paulista, que vale para o São Paulo também, né? Entra no bolo, é legal, positivo, o pessoal comemorou bastante, mas o São Paulo tem de ir além da conquista do Campeonato Paulista. Faço todo o preâmbulo para te perguntar, você acha que tem pressão maior de um dos dois lados, Pedro?
Ele já sabia, Paulo. Tava aqui embaixo. Paulo foi muito elegante. Paulo foi muito elegante até pra gente não entrar naquela ciranda louca de quem tá pressionado, se perder alguém cai. Mas é bom que você traga todas essas ponderações. Olha, eu vejo uma pressão maior, e por motivos que eu não concordo, infelizmente, e até pelo que o Jean trouxe, infelizmente tem uma pressão maior sobre o Abel. E vai além muito mais da eliminação. Acho que vai vítima, entre aspas, talvez, nesse futebol esquizofrênico brasileiro que a gente vive, onde um cara é campeão de Copa do Brasil e Libertadores numa temporada, e que se ele não iguala, pelo menos na próxima temporada, ele é cobrado como se fosse o pior técnico do mundo. Só que aí, numa visão minha, eu vejo uma pressão maior sobre futebol. Palmeiras, mais do que a situação de pressão, que eu não quero entrar no mérito, como o Jean falou, que tem gente já debatendo se o Abel deve continuar ou não em caso de eliminação, me preocupa mais o futebol do Palmeiras, que não é bom nas últimas rodadas. E em caso de eliminação, que não venha a ser nos pênaltis, mas no campo dos 90 minutos seria fruto de uma derrota, mais uma derrota de um time que não vem jogando bem, e não é somente a disputa pela liderança do último final de semana, é a sequência dos últimos jogos. Então, uma pressão, entre aspas, que eu não gosto nem de usar esse termo, mas uma cobrança talvez maior de evolução, de retomada de caminho desse Abel. Esse Abel é bom que se diga, não é o recorte dos últimos jogos. É o Abel que já mostrou que sabe, as variações que tem, a inteligência tática que tem e as conquistas que deu ao Palmeiras. Mas o recorte recente do Abel não é bom. Isso talvez gere uma situação de pressão e também pela derrota recente em outro mata-mata. E vejo talvez o Crespo, ainda que tenha toda a situação de que o Paulista não basta para muita gente, tem que ter algo maior na temporada, tem outras frentes ainda, uma eliminação para um Palmeiras, na casa do Palmeiras, o Palmeiras com uma vantagem no início do jogo de amanhã não seria algo catastrófico, a não ser que o desempenho seja extremamente apático. Então acho que o Abel, por toda essa situação de uma cobrança esquizofrênica, ele vive um momento de maior pressão. Agora, na minha leitura, numa leitura que a gente tenta trazer aqui quase sempre mais ponderada, é de desenvolvimento do jogo. Desenvolvimento do jogo, talvez o Palmeiras tenha que dar uma resposta um pouco mais rápida que o do São Paulo. O Crespo responde muito bem contra esse mesmo Palmeiras. Agora, esse Abel nos últimos jogos não vem respondendo tão bem. Então, por isso, acho que ele seja vítima dessa pressão, entre aspas, não gosto muito de usar, mas sei que tem torcida, sei que tem a turma do amendoim, sei que tem gente que vai para a rede social pedir cabeça em caso de eliminação. Vejo, digamos assim, para usar uma palavra, o Abel uma situação um pouco mais desconfortável, talvez, em caso de eliminação. Fala, Vitor. Eu não vou resumir, com todo respeito, a pressão de um jogo desse tamanho a nenhum personagem. Nenhum personagem. A minha questão são os clubes. Eu acho que a pressão é enorme em cima de ambos os clubes, porque o jogo é enorme. Nós estamos falando da história do futebol, de um capítulo especial sendo escrito. Mas como o Palmeiras tem um elenco de ponta, e o São Paulo, no futebol brasileiro hoje, pode até ter um time de ponta, mas tem um elenco do segundo pote, eu acho que a pressão, exatamente porque o Palmeiras não está na Copa do Brasil, é maior em cima do Palmeiras. Mas aí, Vitor, você não acha que essa pressão é uma pressão definitiva? Se um elenco é mais qualificado que o outro, em qualquer momento da temporada a pressão vai ser maior? Eu acho que depende de uma série de nuances. E as nuances que eu trouxe aqui, eu acho que indicam uma situação, não é personificando no Abel, mas é porque até o Paulo trouxe a situação dos treinadores. Acho que as nuances, as variáveis de momento, indicam, neste momento, uma pressão maior para o Palmeiras. As nuances, as variáveis de Campeonato Paulista indicavam talvez a cobrança de um título que era tratado como Copa do Mundo ao São Paulo. Então acho que são momentos e momentos. Não só uma coisa ali definitiva de fulano tem melhor elenco, outro clube tem melhor elenco, um elenco menos qualificado, então vai sempre ficar menos pressionado. É que eu acho que não seja algo tão definitivo por essa regra do elenco que você colocou. Acho que nós temos o Paulo fez o preâmbulo. Eu diria para você o seguinte, no Campeonato Brasileiro, se o São Paulo fosse campeão, seria um grande feito, porque havia elencos melhores. Se o Palmeiras ser campeão seria um grande feito, porque o Palmeiras está entre os melhores elencos. Se o São Paulo fosse campeão, é uma façanha. Supera. Aí eu sempre só uma coisa, Jean, por favor. Tá, só um segundinho. Fala. Eu acho que também entra na conta, como disse o Paulo, a questão do estadual da final. Eu nem acho o estadual assim tão relevante, já falei isso 500 vezes aqui, não vou mudar de opinião. Mas, de qualquer forma, o clássico tem peso. E tem outro detalhe que é um fator histórico, que é o fato do São Paulo ter, em 4 disputas com o Palmeiras, 3 em mata-mata pela Libertadores e uma em fase de grupos, eliminado o Palmeiras. A 5ª é muito para rivais que têm tão grandes, né, de tamanho parecido.
Então, eu acho que a pressão em cima do São Paulo é gigante. É gigante. Não tô falando que não é pequena. Só que a do Palmeiras é um pouco maior, até porque, como disse o Paulo, também não tá na Copa do Brasil, Jean. Então, vai restar pro Palmeiras brigar pelo Brasileiro, tendo jogadores convocados, com a situação do Atlético com um elenco mais forte que o do Palmeiras, com alguns pontos na frente e com uma perspectiva um pouco melhor, em tese, na competição. Não, o meu ponto só é que, assim, esse papo de pressão que a gente discute sempre, quem é maior aqui ou é maior ali, a pressão no Brasil, ela olha para as três últimas semanas. A não ser em casos de filas de títulos e tal, ela só olha para as últimas semanas. Isso vale para a pressão, isso vale para a expectativa em relação aos clubes, e isso é muito gerado pelo que a gente faz também no nosso trabalho de jornalismo esportivo e tudo mais. E eu te digo isso, ia usar como exemplo, Birner, a prova de que o que se leva em consideração são sempre as 2 últimas ou 3 últimas semanas é o seguinte: os comentaristas da ESPN, da Fox, se juntaram e deram para o site da ESPN o votinho ali sobre primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto até o 20º. Eles computaram ali todos os votos, somaram os pontos e tudo mais. E você estava dizendo, para o São Paulo seria um feito de outro mundo ser o campeão brasileiro e tudo mais. Segundo os comentaristas da ESPN e da Fox, o São Paulo era mais favorito do que o Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. Eu não posso fazer nada sobre isso, é a opinião de cada um, né? Eu sei, a gente fez o Linha aqui, a gente colocou 3 times no primeiro pote e o São Paulo no segundo. Todo mundo aqui no Linha concordou. Era o Palmeiras, Atlético e Flamengo. Eu estou usando isso como exemplo porque não é uma coisa personalista. É uma soma de todos os votos de todo mundo que votou nesse negócio e... por quê? Por que no começo do Brasileiro o São Paulo estava à frente do Palmeiras como candidato ao título brasileiro? Porque estava se olhando para as 3 últimas semanas. É assim que acontece. Então, acho que assim, a pressão, assim como a expectativa, ela olha para os últimos eventos, para as últimas semanas. A gente não considera, muitas vezes, de maneira geral, tá? Não estou nem falando como eu votei ou não votei, a questão não é essa. Eu só acho que assim, a gente muitas vezes não considera reviravoltas ao fazer previsões ou a falar sobre pressões, a gente não considera reviravoltas que acontecem, sobretudo no futebol brasileiro, o tempo inteiro. Agora, já, para mim tem outro lado aí. E a cotação dos comentaristas brasileiros prova muito isso. A euforia pode ficar muito desmedida em 2, 3 semanas também, porque essa avaliação sobre o São Paulo ser mais candidato que o Palmeiras, ela estava plenamente ligada ao resultado da final do estadual. Pois é disso que eu estou falando, Léo, é exatamente isso. É o que eu estou falando, assim, tanto para a pressão como para a expectativa, o olhar é para a euforia, é para as últimas 2, 3 semanas e não para o elenco, por exemplo. Esse papo de mudar a força de elenco acontece o tempo todo, né? A gente muda, não, agora esse elenco é mais forte, agora aquele elenco é mais forte. E na verdade, muitas vezes esses elencos mal mudaram. O que mudou foi o rendimento dos jogadores do elenco. Então por isso que eu sempre digo, quando vão avaliar elenco, cara, eu vou olhar para aquele elenco e a não ser que o cara tenha 38, 39 anos, eu vou dizer... Qual que é o máximo que esse cara pode jogar? E considerando o máximo que todos esses caras podem jogar, então no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético, né, que são sempre aqueles que estão nas comparações, se todos esses jogadores atingirem o seu máximo, para mim essa é a resposta de qual é o melhor elenco, e não quem está jogando mais. Porque quem está jogando mais é uma outra pergunta que não tem a ver com a qualidade do elenco. Agora no jogo específico, é claro que você tem a ponderação sobre quem pode vir do banco e decidir, que é importante. Mas a questão do elenco ela é menos relevante do que para um campeonato de 38 rodadas. Exato. É o jogo de amanhã, cara. Claro. Vai entrar em campo. Então, por isso que eu acho que a pressão ela pode não ser exatamente dividida 50%, por todas as questões que vocês colocaram, mas ela não dá para falar, esse entra mais leve. Esse entra, puxa, se perder, paciência, bola pra frente. Isso não existe num jogo como esse. Não existe, Léo, mas eu acho que por tudo que a gente está falando, por como as coisas funcionam, porque isso é um fato, eu não tô... claro que eu não acho legal que seja assim, mas isso que eu falei é um fato. E eu concordo com os companheiros que por tudo isso, pelas coisas funcionarem desse jeito, eu acho que sem dúvida a pressão é maior em cima do Abel, é maior em cima do Palmeiras.
Na quarta-feira tem Flamengo e Olímpia. O Flamengo deu um belo passo rumo à classificação, praticamente sacramentou sua passagem à semifinal da Libertadores na partida de ida lá no Paraguai, semana passada. O Flamengo que segue de olho em possibilidades de mercado, em reforços. Acertou a chegada do Kennedy, que ainda está na Inglaterra e agora vítima de Covid-19, né? E tem aí, possibilidades. O Robson Bambu, zagueiro, que poderia voltar ao futebol do Brasil diretamente lá do Nice. O negócio envolvendo o Thiago Mendes do Lyon parece ter dado uma esfriada. Aquecida está a possibilidade do Flamengo trazer o Andréas Pereira do Manchester United. Repare, né? O único 100% fechado, o Kennedy, que, repito, está na Inglaterra e a partir de agora em quarentena, se recuperando da Covid-19. Andréas Pereira, Kennedy, o Robson Bambu, principalmente, digamos assim, são os caras mais palpáveis da lista. Bons reforços, Pedro Ivo? É curioso, né, Paulo? É interessante de trazer esse debate, porque quando a gente começa a tentar sentir o clima do jogo e nas redes sociais, ou quando chega em Brasília e a gente avisa que vai trabalhar no jogo, pouco se fala do jogo, do confronto em si resolvido, que é todo mundo saber quem de fato vai chegar. Quem são esses caras da Premier League? Mas eles jogam aonde? O que eles fizeram? Então, é o assunto de momento de um Flamengo. Bons reforços, Paulo, eu acho que são. Bons reforços pelo potencial que tem, pelo que em algum momento já fizeram na carreira ou demonstraram. Só que eu acho que tem uma situação, a gente sempre debate elenco, aquela coisa, né? Palmeiras e Flamengo, agora mais recentemente e até de forma mais intensa o Atlético. A gente sempre falava da força dos 11 titulares do Flamengo e questionava um equilíbrio com as reservas. Sempre se limitava ali quase que a Vitinho e Michael. Depois surge João Gomes, Mateuzinho. A zaga sem bastante confiança. Então, é uma janela muito mais de você reforçar esse banco. Eu não vejo nenhum desses nomes citados que você colocou aí na tela como exatamente aquele cara que vai chegar da Europa para ser titular. São reforços de Premier League? Sim, já estiveram lá em algum momento. São reforços que você consegue vender exatamente para a torcida, que você está indo à Europa, buscar e tudo mais? Sim, mas a questão é que não é exatamente uma situação de o cara que está vindo da Inglaterra para ser o craque, o titular, como já foi uma vez com o Gerson, como já foi uma vez com o Gabigol, como já foi uma vez com gente que você falava, esse cara tem nível de Europa. Então, cabe talvez uma cautela, não é frear exatamente a empolgação do torcedor rubro-negro. É importante reforçar o banco, qualificar o elenco, quando a gente critica o equilíbrio. Mas é importante também entender quem é esse Andréas Pereira de agora, quem é exatamente o Kennedy de agora, quem é o Robson Bambu. O que eles podem fazer nesse elenco? Eles podem qualificar o seu banco, qualificar uma corrida longa de temporada, mas não exatamente resolver problemas de primeira ordem ali do time titular. Eu acho que assim... Deles, né? Oi, já. Não, é que eu acho só, Paulo, que é difícil duvidar desses jogadores, porque, primeiro, eu acho o seguinte, né? Principalmente eu vou falar dos dois, do Kennedy e do Andréas Pereira. Eu acho que ninguém passa 5 anos sob contrato com o Chelsea ou com o Manchester United à toa, né? Emprestado, volta, mas enfim, eu acho que isso, ninguém fica tanto tempo sob contrato com esses times à toa. Então, olhando para o que tem sido a história recente de jogadores que às vezes estão longe de serem protagonistas nos seus clubes na Europa, chegam no Brasil e fazem absoluta diferença, eu acho que eles, se chegarem, chegam com bala aí, com expectativa de brigar para entrar no time titular. Aí acho que mais o Andréas Pereira do que o Kennedy por uma questão de posicionamento, né? Por uma questão tática. Por uma questão carência naquela linha ali, né? Isso, por uma questão de espaço ali no time, né? Então o Andréas Pereira chega talvez com mais espaço ali para brigar com outros jogadores que estão ali também, né? Você tem outros surgindo agora para brigar por essa posição e tudo mais. Eu acho que os lados do campo no Flamengo costumam estar mais bem ocupados, é mais difícil você brigar pelos lados, mas acho que são dois caras que chegam com a possibilidade de repente, fazerem no Brasil o que nunca conseguiram fazer na Europa, porque isso é indiscutível, como disse o Pedro, eles nunca conseguiram se firmar no futebol europeu. Só uma coisa que você fala que não se duvida, e eu concordo com você, até para deixar um pouco mais claro, não é uma questão de duvidar, só que eu acho que o debate nos últimos dias, ele passa tanto por Juliano, Renato Augusto, Diego Costa, quem pode vir, que é o tipo de jogador que talvez até com
uma condição física não tão apurada, próxima de 60% a 70%, já faz tanta diferença. Isso. Eu acho que cabe colocar em potes diferentes. Esses jogadores já mostraram o que podem fazer e a gente consegue ter uma mínima, não é certeza, mas a gente consegue ter uma mínima projeção do que ainda fazem no nível do futebol brasileiro. Aí a gente cai para o outro lado do pote, que eu concordo com você, sob contrato, 5 anos, jovens, só que são jogadores que em algum momento demonstraram potencial, mas não necessariamente demonstraram regularidade nessas grandes ligas para a gente olhar e falar, esse cara vai chegar aqui para brigar para ser titular. O Andrés Pereira pode se encontrar no Flamengo? Pode se encontrar no Flamengo? Então. Ele pode se encontrar no Flamengo? Eu acho que pode. Mas o que eu vejo dele nos últimos anos, e o Léo pode falar melhor, o Jean também, acompanhando muito de perto, ele me dá garantia de que ele vai chegar e fazer? Não. É uma aposta, pode acontecer. Só que a mira do Flamengo nesse momento é qualificar elenco. Não é exatamente vamos tentar fazer uma aposta porque lá está sem espaço e vai me resolver o segundo homem aqui de meio campo. Acho que é só para tentar especificar esses dois potes que eu encaro esse tipo de reforço. Só uma coisa, Léo, para vocês tirarem a dúvida. Vocês acham que o Andrés Pereira, se fechar, vem para jogar na do Diego? Vai jogar um pouco mais recuado do que... Não, eu acho que é uma dúvida. É uma projeção nossa. É uma projeção nossa. Não acho que seja uma certeza. Paulo também pode entrar nessa. Vão trazer ele um pouco mais para trás do que ele tem característica habitual de jogar. Tá. Eu sinto isso também. Agora, só para ponderar... Até porque já está pegando um Kennedy pela ponta. Eu não acho que iria de 2 caras pela ponta. Eu acho que teria um para cá e outro para lá. Mas fala, Léo. Eu achei bem decepcionante o Andrés Pereira na Lazio, mas o Jean, você estava falando do Gerson, né, Jean? O Gerson é um cara que na Série A não conseguiu ter grande destaque por 2 clubes e virou o monstro que virou aqui no futebol brasileiro, né, na volta. Então, não dá para saber, não dá para ter noção. Do Kennedy eu gostei na Espanha, e acho que para o que ele pode oferecer ao Flamengo, na maioria das vezes acho que vindo do banco, mas jogando quando necessário também, acho que pode ser um jogador bastante importante. Depois do histórico 2019, em que como é que você melhora esse time titular? Difícil. Então, ou você vai tentar trazer uma reposição para quem sair, como aconteceu lá atrás com o Pablo Mari, depois com o Rafinha, agora mais recentemente com o Gerson, ou você vai qualificar seu banco, vai qualificar seus reservas. Ali o Flamengo fez uma janela também cheia de contratações, né? Pedro, Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Thiago Maia. Então o Flamengo está sempre com essa preocupação. De Léo Pereira, que foi mais até uma tentativa de repor ali o Pablo Mari sem muito sucesso. Agora é a mesma coisa, porque vamos lembrar, setembro, outubro, novembro, seleções... Birner, fecha o ouvido. Seleções jogam 8 vezes em setembro, outubro e novembro. Então, cara... Coitado do torcedor, cara, mas tudo bem. É isso. Então você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Você precisa estar sabendo que esses caras vão chegar e provavelmente eles vão jogar bastante nesse período. Léo, seguindo o seu raciocínio, a gente pode pensar, por exemplo, no Andrés Pereira nas convocações jogando no lugar do Arrascaeta, que acho que se adapta ali. Pode ser. E o Kennedy jogando no lugar do Everton Ribeiro. Outra característica, um ponta, velocidade, mas ninguém vai reclamar de ter Bruno Henrique e Kennedy jogando pelos lados do campo com Pedro enfiado, Andrés Pereira, Diego e Arão. Ninguém vai reclamar. Então, tem que qualificar o elenco, eu entendo o que estão querendo dizer. Aí lances, né, do Andrés Pereira, que como foi avaliado aqui, não teve uma boa passagem pela Lazio, e no Manchester United ele se provou um jogador sem a capacidade exigida por um clube como o Manchester United para se manter por lá. A gente fez vários jogos dele aqui, foram várias tentativas, inclusive do Solskjaer, que é o técnico atual do Manchester United, e não rolou. Ele estava abaixo do nível dos demais e não deu para continuar no Manchester United. Mas aí fica exatamente essa pergunta. Eu gostei dessa separação dos potes que o Pedro fez, Jean, porque fica uma imagem, né? A imagem é a do Hulk, que chega ali e resolve. Quando chegou parecia até um pouco acima do peso, não tem problema, veio da China, chegou, resolveu. Tem o Renato Augusto, que está deixando essa impressão. Ontem ficou 5 minutos em campo e fez muito mais do que vários jogadores do Corinthians vinham fazendo em jogos e jogos seguidos. Enfim, são vários. O Rafinha, quando voltou para o Flamengo, o Felipe Luiz, quando voltou para o Flamengo, quer dizer, jogadores até mais veteranos, mais conhecidos e com passagem pela seleção brasileira e que deixam ótimas impressões e vão muito bem mesmo retornando ao Brasil. Esse perfil, o perfil Andrés Pereira, o perfil Kennedy, é um outro perfil, né?
É um outro perfil. A única coisa que eu estou dizendo, e é claro que ninguém compara a chegada desses caras com a chegada do Hulk ou com a chegada do Diego Costa. São jogadores que atingiram um outro patamar, um outro status no futebol internacional, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses caras passaram um bom tempo ali, né, sob contrato, estão sob contrato de Chelsea, sob contrato de Manchester United. Não é à toa, alguma qualidade civil nesses jogadores para que eles fossem contratados e ficassem tanto tempo ali. Você tem exemplos, e por isso que eu fiz questão de citar o Gerson, de jogadores que não brilharam na Europa, que não foram tão bem assim, e o Gerson é um exemplo claro disso. Ele não brilhou na Roma, ele não brilhou na Fiorentina, embora tenha jogado um pouco mais, e chegou no Brasil e virou o que virou. O Gabigol, né? O Gerson é quase um modelo, né, Jean? A diretoria do Flamengo parece que quando vende esse pacote, ela fala... E tem um entendimento interno, são 4 nomes ali. Se um desses 4 nomes vingar, como foi o Gerson, jogar aquilo que não jogou lá, conseguir tirar, sabe, esse rótulo de não brilhou na Europa, ainda que tivesse potencial, eles já consideram um baita sucesso. Então, se 2 ali conseguirem girar bastante no time, eles também consideram. Então, acho que é bem isso que você falou. Eu acho que o Gabigol é até um caso diferente, né, Paulo? Porque todo mundo sabia que ele voltou para o Brasil, que ele poderia voltar a fazer no Brasil, que ele já tinha feito. Então eu acho até que é um caso diferente. Mas você acreditar que esses caras possam entregar aqui muito mais do que lá, é normal. Aliás, tem um estudo muito legal hoje no nosso site do CES Futebol lá, que eles analisaram 28 ligas de futebol pelo mundo, né? E o percentual do quanto se corre nessas ligas e quanto em média, quanto se corre durante o percentual do jogo, né? Então, você pega o percentual do jogo, quanto o jogador correu de um jogo inteiro e quanto ele corre, em média, o jogador de futebol nessas ligas. A Premier League é a primeira delas ali, no topo. É a liga onde os jogadores mais correm, percentualmente e, evidentemente, também em metros por jogo. O Campeonato Brasileiro, dos 28, está na 26ª colocação. Então, acho que essa mudança, entre muitas outras que a gente sempre cita, arbitragem, gramado e tudo mais, mas essa mudança, entre tantas outras, faz com que muitas vezes o rendimento que o cara tem lá seja absolutamente distinto do rendimento que o cara tem aqui. E acho que essa é a esperança dos torcedores do Flamengo nesses 2 casos. Posso até pedir licença para ler uma coisa que o Dodô, lateral do Atlético, postou hoje sobre isso, Jean, e ele jogou muito tempo na Itália, né? Jogou na Roma também, né? Então, você conhece bem. E ele falou, são dados interessantes, mas quantos jogos a mais na média se joga no Brasil? Quantos graus de temperatura a mais na média? Quantos não tiraram férias no fim da temporada 2020? Porque folga é uma coisa que não existe no nosso calendário. Enfim, por experiência própria, posso dizer que realmente a intensidade do jogo na Europa é mais alta, mas também posso afirmar que não se compara o tempo de preparação que esse tem. E sim, descanso entre os jogos também faz parte da preparação. Primeiro que acho muito legal o jogador se colocar nessa discussão e de maneira tão diferente, né? Aliás, se tivéssemos mais deles, acho que contribuiria muito mais, né? Interessantíssima a visão dele. E ele precisa trazer isso para cá. Bom, o Renato Augusto tá nesse pote aí, né? Daqueles que tem tudo para dar certo, inclusive pela identificação com o futebol brasileiro e, no caso dele, especificamente com o futebol do Corinthians, por ter sido até recentemente um jogador imprescindível na seleção brasileira. A estreia não poderia ter sido melhor, né, Vitor Birner? Ele ontem rapidamente conseguiu fazer um lance diferente, um lance especial que os outros jogadores do Corinthians e poucos jogadores do futebol brasileiro conseguem fazer, só esses que a gente cita sempre, das principais equipes. Eu acho que ele vai ser um treinador em campo, ele vai facilitar muito a vida do Silvinho e acho que vai ajudar o Silvinho, inclusive, a tomar algumas decisões melhores em certos momentos na partida. Ele vai ajudar os jogadores mais jovens a se desenvolverem dentro de campo também. Ontem, claramente, com uma condição física bem abaixo, ele fez o gol, ele não conseguiu fazer diferença na dinâmica de jogo, mas ele fará bastante diferença, creio eu, durante a temporada, assim que tiver um pouco de rendimento físico melhor, porque ele é um dos jogadores mais inteligentes que o futebol brasileiro teve nos últimos tempos. O Tite até hoje tenta lidar com a ausência desse jogador, porque ele cumpria vários papéis na seleção, como cumpria vários papéis no Corinthians. Para mim ele foi melhor jogador do título de 2015, melhor jogador do campeonato também. Então é um cara que, pela inteligência, somada à qualidade, ele é um cara especial. Agora tem que esperar um pouco ele se desenvolver
na parte física, ele entendeu um pouquinho mais como ele pode ser útil na equipe. Eu sei que a leitura que ele tem em campo, e eu adoro isso quando o jogador tem, é capaz de mudar jogos. Você não precisa que o treinador oriente, ou às vezes até com a leitura do jogador em campo, ela pode ser melhor que a do técnico para tomar decisões coletivas durante as partidas. Eu acho que o Corinthians trouxe um jogador especial que, além de tudo, tem identificação com a camisa do clube. Meu. Foram 6 minutos até que o Renato Augusto fizesse esse gol que fez, e o Corinthians fez a sua melhor partida no ano, coincidentemente ou não, já com os dois em ação. O Juliano sai logo depois, né? Mas com os dois em ação, jogaram alguns momentos juntos. Inclusive o Renato hoje deu uma entrevista, né, Birner, dizendo que, de repente, ele acredita sim na possibilidade de o Juliano ser uma espécie do que foi o Jadson em 2015 na parceria dos dois agora no Corinthians atual. Tem características diferentes um pouco, mas acho que sim. Acho que o Juliano tem sido mais construtor. Eu só chamei você para completar o comentário, não podia deixar de dizer, 99% dos jogadores de futebol brasileiro, depois de conseguirem limpar assim, iam dar uma pancada para ver o que acontece. Esse olhou e colocou a bola onde queria. É verdade, é verdade. De repente, se acontecer de o Renato Augusto ganhar a forma rapidamente, ele parecia sem mobilidade, né? Ele fez tudo o que fez e parecia sem mobilidade, sem a mesma mobilidade dos outros jogadores em campo. O Juliano ainda recuperando a forma física, de repente se pintar a contratação do Roger Guedes, a informação é de que ele pode conseguir a rescisão, né, contratual lá com o time chinês, com o Shandong, até o final da semana, e tem tudo, se isso acontecer, para assinar com o Corinthians. Dá para pensar no Corinthians virando a chave, pensando diferente no que pode ser a temporada, já que tempos atrás, e não muito tempo atrás, muitos falavam, o negócio é somar ali os 45 pontos para ficar sossegado, respirar aliviado e não lutar contra o rebaixamento. De repente, com os dois que já estão e até o acréscimo do terceiro, o Corinthians pode pensar em se juntar ao grupo da Libertadores ou ao bolo que vai lutar pela Libertadores, Jean? Sem dúvida, Paulo. Até porque, eu estava até olhando aqui, porque, se não me engano, deixa eu confirmar, o Corinthians está a 2 pontos, da 8ª colocação. Já não está longe, né? É uma colocação que pode facilmente dar uma vaga na Libertadores. Então, eu acho que essa já é a briga do Corinthians. Essa já seria a briga do Corinthians, ou já deveria ser a briga do Corinthians. Mas, evidentemente, que a chegada do Renato Augusto muda muito do ponto de vista técnico, muda como a gente escreveu aí o astral, o otimismo, né? E a gente está falando isso tudo não pelos 28 minutos em campo contra o Ceará. É claro que os 28 minutos em campo contra o Ceará talvez diminuam qualquer desconfiança que alguém pudesse ter em relação à sua condição física, como ele vai chegar, se ele vai conseguir jogar imediatamente. Muitas vezes jogadores que chegam de outras praças demoram para conseguir render. Então, talvez tenha servido para isso, mas acho que o otimismo em relação à chegada do Renato Augusto já existia antes mesmo da estreia dele. Acho que a presença dele e do Juliano obrigam o Corinthians a colocar como meta, evidentemente, a Libertadores, né? A gente não está falando... Fala, Léo. Não, a gente não está falando só de um jogador talentoso, a gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, um jogador que, inclusive, na Copa do Mundo foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira. E a Copa já faz 3 anos, não é que foi a Copa, a outra Copa. Que falta fez ele não estar 100%, né? E que até hoje, inclusive, o Tite procura soluções com alguém que oferecesse as alternativas. E muito do que a seleção brasileira tenta ainda mudar a maneira de jogar e ainda não encontrou uma ideal, passa por não ter jogadores que façam o que ele, ali em parceria com o Paulinho, faziam no meio-campo da seleção brasileira. Então não é um cara qualquer, gente. É um cara que, com o mínimo esforço até, leva ao nível do meio-campo do Corinthians, como o Juliano já fez. Aliás, é bom lembrar, o bom primeiro tempo do Corinthians hoje já foi sem o Renato Augusto, mas com o Juliano. E acho que o Juliano foi muito bem. E acho que o Corinthians tinha um teto mais baixo do que tem agora com os dois. Acho que o teto ali era meio de tabela. Acho que a realidade de a fuga do rebaixamento era muito catastrófica. De novo, vamos olhar quem são os times que brigam para não cair. Isso, por favor, o Corinthians... São de outro nível. O Corinthians, mesmo sem os dois, já tinha mais. O Grêmio agora, tá lá, pô. Agora tem que olhar para cima. Então, é claro que é animado. O torcedor tem que estar animado. Ele tem que entender que o Corinthians...
não deve ser candidato a esse, nem ao próximo campeonato. É um processo ainda que o Corinthians passou muito tempo sem olhar para isso. Agora começou a olhar, tentar ser um time que, mesmo essas contratações, você tem que arrumar um espaço para elas. E acho que é correto fazer isso, mas já dá para pensar em algo melhor. Né? O Jô fez um belo jogo contra o Ceará. O melhor jogo dele desde a volta ao Corinthians. Exato. E isso passa muito, Vitor, pelo que eu acho também. O Renato, para mim, é um resolvedor de problemas, né? Ele vai resolver problemas para mim dentro de campo, seja na defesa, no meio ou no ataque. Ele vai resolver problemas de Silvinho de entendimento. Ele vai resolver problemas, inclusive, de tirar peso de jovens valores do Corinthians, que podem talvez ficar muito mais tranquilos. Eu acho que ainda que ontem tenham sido 28 minutos, concordo com as ponderações do Virner, mas teve um gol, tem um simbolismo, tem uma estreia, tem uma situação, como a gente gosta de repetir aqui, anímica, de empolgação, de ambiente. Então o Renato começa a resolver uma série de situações do Corinthians que estavam mal resolvidas ou pendentes quando ficava aquela coisa da sombra do rebaixamento, que o Paulo lembrou, o Léo lembrou agora. Então assim, o Renato em pouco tempo ontem, ele já demonstrou longe do ideal, e ele está longe do ideal, é bom pontuar isso, como ele consegue resolver. Eu até citava ontem no Linha, acho que o Birner estava comigo, que teve uma bola ali antes, coisa de 1 minuto e 40 que a bola ficou rodando, cerca de 1 minuto e 40 de troca de passes do Corinthians, da defesa para o ataque, volta para o meio, volta atrás, uma conexão, uma ligação direta. Renato resolveu uma saída de bola pressionada, Renato resolveu uma bola que estava truncada no meio de campo, girando para o outro lado, Renato resolveu uma bola que veio quase morta na esquerda e ele consegue achar um atacante pelo meio, a bola gira de novo, fica de novo em disputa, o Renato consegue com um giro tirar a marcação. Então assim, é um cara de muita inteligência que faltava, e aí você vai conseguir dar muito menos peso nas costas de um Mosquito, de um Adson, de um jogador que pode subir com potencial. Então acho que vai muito além do gol. Então um time que ensaiava uma evolução, tem o Juliano numa primeira partida contra o Santos, tem um primeiro tempo como o do Juliano ontem, tem o Renato chegando. Então, assim, o Renato começa a solucionar muito impasse, muito problema dentro desse elenco do Corinthians. Acho que vai muito além do simplesmente o toque de qualidade que vocês já repetiram bastante o que ele fez com o gol ontem. Seria Renato Augusto capaz de repente, devolver Luan ao futebol? Eu ia falar ao Corinthians, mas ao futebol, né? Lembrando que os dois estiveram juntos na campanha olímpica em 2016 e o Renato foi tão importante e o Luan foi titular daquele time também, né? Era um outro Luan e já são 392 minutos sem que o Luan pise no campo, somando os minutos dos últimos jogos do Corinthians. Ontem os dois estavam ali sentados lado a lado no banco de reservas e o Renato falava alguma coisinha para o Luan e o Luan chegou a declarar que não quer sair do Corinthians e que vive um momento diferente, está tentando, está fazendo parte de um processo de recuperação para tentar recuperar a carreira, né? Para tentar voltar a ser um profissional em bom nível. De repente o Renato pode ser importante nisso também, Vitor Birner? Mas aí eu acho que é um pouco mais complexo, porque o Renato, se for usado como o Silvinho pretende, ele é um segundo jogador de meio campo, mais pela esquerda, vai se movimentar. Então vai ter um volante e vai ter o Renato, que sai para o jogo. O Juliano é um construtor. O Gustavo é o velocista pela direita. O jogador que atuar do lado esquerdo, mais avançado, seja o Adson, seja outro jogador qual for, ele vai ter que recompor. E se vier o Roger Guedes, numa visão mais otimista, a não ser que ele tire o Jô do time, o que não parece que fará, o Roger Guedes não vai ser esse jogador da recomposição. A gente vai ter um quarteto ali que eu citei ontem, por exemplo, o Juliano tem uma participação muito boa, recompondo na frente dos volantes o tempo inteiro, né, sendo ali um quinto jogador de meio campo. O Luan não recompõe como o Juliano, o Luan não consegue construir como nenhum desses jogadores. O Luan, mesmo quando ele era um jogador especial, ele conduzia bem a bola, mas o Corinthians não precisa desse jogador por dentro nesse momento, porque ele não vai casar, creio eu, com os outros jogadores. O teu sistema já não propicia ao Luan se tivesse em forma para jogar. Então você teria que adaptar o sistema. Adaptar o sistema no meio do Campeonato Brasileiro para o Luan, só se o Luan voltar a jogar como em 2017. Não dá para o Luan jogar só bem. Ele tem que ser um jogador muito acima da média. E ele individualmente também não está rendendo. Então, eu não vejo lugar para o Luan nesse time, pelo menos nessa configuração.
Fala que convenhamos, né, Birner? O que mais vocês querem do Renato Augusto? Que ele acabe com desmatamento na Amazônia, né? Porque assim, Eu gostaria, o cara eu gostaria, chega, eu dá um gostaria. meio Eu acho técnico, ajuda os que pra garotos, selar, eu acho que Mas pra o Luan selar ele jogar, podia você tá renegociar. exagerando um pouco, me parece. Renegociar a dívida, né, Jean? Só Luan pra se encaixa finalizar nesse ali sistema. também. Pagar a arena. Isso. Eventualmente, Renegociando como a um dívida. falso centroavante, duvido. Luan não... Acho que o Luan, acho que a direção do Corinthians reza por uma proposta boa pelo Luan. Aliás, procura uma. Tá bom, tá bom. Quem sabe o Renato Augusto não consegue uma proposta pro Luan? Não, só se for isso. Aliás, o Renato Augusto precisa dar um jeito de chegar mais vacina aqui. Tem algumas que estão faltando, né? Então vamos ver se ele Vai ajuda. resolver isso. Eu tô quase ligando pro Renato Augusto pra ele resolver minha luz aqui, Paulo, porque o que ela pisca não é brincadeira, não. Cada Não, mas piscada tá a gente. É um calafrio. Mas é isso. Eu achei, por um momento, achei que você estivesse na festa infantil lá do pessoal do Grêmio. E a luz estava mais ou menos Olha, assim. não, sem aglomeração, com todos Pô, os nós falamos protocolos. Pedro depois Envolver, nós faremos devidos falamos de agradecimentos. vacina, Mas nada disso. desmatamento, um monte de coisas e você vem A gente falou de tudo isso, mas a gente ainda não Pedro conseguiu Envolver. arranjar uma solução pro Luan. Pra você ter ideia, hein, Vitor? A gente falou de um monte de coisa, mas a gente ainda não conseguiu arranjar a solução pro Luan. Tá difícil. Ó, dizem que o Renato Augusto também é muito bom eletricista nas horas vagas, né? Se precisar aí, tem essa luz piscando aí. Vamos ao intervalo, nós voltaremos já com palpites para Palmeiras e São Paulo, hein? Palpites polêmicos, será? Até Só já. muro, só muro. De jeito nenhum. Fale por Só você, muro. Vitor Biano. Fale por Só você. muro. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fute Hobby. Pessoal, quero deixar um aviso para vocês que acompanham aqui as nossas transmissões, beleza? A gente tem uma parceria aqui no canal que é referente à lista IPTV, então se você caso tenha interesse em conhecer, eu vou deixar o contato para vocês conseguir chamar lá no WhatsApp, beleza? Solicitar o seu teste grátis, tá na tela para vocês. Essa tarja aqui embaixo, beleza? Só chamar lá, DDD 51 99102 1599, beleza? Lembrando, BB Debate ao vivo também amanhã aqui no canal às 13 horas, beleza? Tamo junto, galera. Intervalo já, a gente retorna com a transmissão.
Atenção aos palpites, hein? Olha lá. Ah, ficou bom. Opa, temos Foi 3 combinado decisões isso. por Ficou bom, pênaltis. ficou bom. Sem Temos- prints. Não foi combinado. Temos 3 decisões por pênaltis, para o Paulo, para o Birner e para o Jean. O Bertozzi diz que vai ser 1-0 para o Palmeiras, portanto classificação verde. O Vou ganhar Ivo sozinho acha que amanhã, será 1-0 para o São Paulo, portanto classificação tricolor. Você vai conhecer a história desse jogo amanhã ao vivo no Fox Sports, com abre o jogo a partir das 8h30 da noite. O Jean estará no Allianz Parque com o nosso time de transmissão. Estarei também com o Lugano, com os nossos repórteres, com o Simon, que vai analisar a arbitragem ao vivo no Fox Sports nesta terça-feira, a bola rolando às 9h30 da noite. Último intervalo no Linha de Passe, o Pedro Ivo já pode ir pedindo a conta, aquele cafezinho que está terminando. A gente vai para uma rápida pausa e volta já. Respirando. Toca a lâmpada. Só uma água aqui. Fala pessoal, quer assistir os jogos do seu time do coração, programas, séries, entre outros conteúdos exclusivos, onde, quando quiser, sem travamentos, você pode. Tem acesso para assistir o Premier, Sport TV, ESPN, Fox Sport, Telecine, entre outros milhares de canais em sua TV, celular, tablet, computador, entre outros, agora mesmo. E de bônus te daremos um teste grátis, então solicite agora mesmo pelo telefone DDD 51 99102 1599 99102 1599. Te espero lá. Fala pessoal, quero assistir. Muito bem, nós estamos encerrando esta edição do Linha de Passe. Amanhã, 11h30 da noite, logo depois, colado em Palmeiras e São Paulo, tem uma nova edição do programa. Apresentação do Nivaldo Prieto, você vai curtir toda a análise, como foi na semana passada. Muito da Libertadores, do Clássico Paulista, do Choque Rei, que vai garantir o primeiro classificado à semifinal. Muito obrigado, Jean Oddi, Vitor Birner, em Brasília, trabalhando ao longo de toda a semana, trazendo análise e informação do Flamengo, Pedro Ivo. Diretamente de Belo Horizonte até o jogo da quarta-feira, vai acompanhar o jogo e vai abastecer ao lado do Vinícius Nicoletti a nossa programação também, diretamente da capital mineira, Leonardo Bertozzi. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. A gente se encontra amanhã, Libertadores, hein? Tchau!